Hello, my friend. How's it going? Espero que esteja bem. Bom, vamos ver o que são phrasal verbs na aula de hoje. E aí, já ouviu falar sobre phrasal verbs? Então, what are phrasal verbs? O que são phrasal verbs? Então, aqui está uma definição. É um grupo de palavras que funciona como um verbo e é composto por um verbo mais uma preposição, ou um advérbio, ou ambos. Então, vamos ver exemplos aqui que vai ficar mais claro, mas está aí uma definição para você. Examples. Ó, o verbo dar em inglês, ele é give. Okay? Então, give significa dar. Se nós adicionarmos a preposição up depois do verbo give, o significado muda. Okay? Então, give up significa o quê? Já não é mais dar. Tá? Não é mais esse significado, ele vai mudar. Então, give up significa desistir. Entendeu então o que é o phrasal verb? Você põe a preposição depois do verbo e aí vai trocar esse sentido na maior parte das vezes, nem sempre. Don't give up. Olha o exemplo aí. O que foi falado aí? Don't give up é não desista. Bom, veremos agora o que é um verbo transitivo e um verbo intransitivo, tá? Eu sei que isso parece ser chato, né, matéria gramatical, mas é importante para o que a gente vai ver aqui sobre phrasal verbs, ok? Então, entenda, é bem simples. Olha, o verbo intransitivo, tá? Ele não é seguido por objeto, ou seja, não tem objeto, não tem complemento. Já o verbo transitivo tem complemento ou objeto. Complemento e objeto são sinônimos aqui nessa explicação, ok? Então vamos ver um exemplo para você entender o que foi falado aqui, o que eu expliquei aqui em cima. Ó, o João comprou uma maçã. Perceba que nós temos como sujeito o João. Sujeito é quem realiza a ação, né? Por isso que é o João. O João realizou a ação de comprar, né? O verbo é comprou, né? O verbo comprar no passado, comprou. Então, que é a ação praticada. Então, e o objeto, uma maçã, que é o que foi comprado, certo? O que é comprado, aqui, uma maçã. Perceba que ele é um verbo transitivo porque ele pede complemento. Ele pede esse objeto aqui, uma maçã. Por que ele pede? Porque se eu chegar e falar para você simplesmente assim, chegar do nada, falar, olha, o João comprou. Você vai virar para mim e vai falar, comprou o quê? Certo? Então, se você precisa perguntar alguma coisa ali para que a frase faça sentido, quer dizer que ele é um verbo transitivo, ele precisa de objeto, ele precisa do complemento. Já ela chorou, perceba que nesse exemplo, você não precisa de complemento, né? A gente está falando sobre a Maria, por exemplo, e de repente, no meio da conversa, ele fala, ó, ela chorou. Pronto, ponto. Está transmitida a ideia. Tá? Então, o sujeito da frase é ela, quem realiza a ação, e o verbo intransitivo está aí, chorou, que foi a ação praticada. Está bem tranquilo. Então, é intransitivo porque não precisa de objeto. Perceba que não tem objeto aqui nessa frase, não tem complemento. A maioria dos phrasal verbs são transitivos, ok? Mas alguns são intransitivos. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Show. O verbo show em inglês, aliás, em português, significa o quê? Você lembra? Mostrar, certo? Agora, se você puser a preposição up depois dele, ele já muda de sentido. Tá? E aí ele se torna intransitivo também, tá? Então, show up significa aparecer. Viu como mudou, né? Aqui era mostrar, aqui aparecer. Mostrar é um verbo transitivo. Então, se eu usar o show sem o up, ele é transitivo. Porque se eu falar ele mostrou, você vai perguntar para mim, ele mostrou o quê? Precisa de um complemento. Agora, se eu falar ele apareceu, não precisa de complemento. Já está transmitida a ideia, por isso que ele é intransitivo. Tá? Assim como está aqui no exemplo. Ó, ele apareceu. He showed up. Simples assim. Então, show up não pede um complemento, por isso, intransitivo. To make. O que significa to make? Significa fazer.
Agora, se a gente puser o up depois do make, ele vai mudar de sentido. Aí ele vai virar que verbo? Inventar. To make up, inventar. Ok? Inventar é transitivo, tá? Portanto, ele precisa de um complemento. Aí ele inventou o quê? Inventou a história. Beleza? Então, como que fica isso em inglês? He made up the story. He made up, ele inventou the story, a história. Perceba que se eu disser apenas he made up, vai ficar incompleto. Tá? Se eu chegar para você e falar he made up, você vai perguntar alguma coisa porque está incompleto, né? Então, se alguém chegar falando he made up, o que você perguntaria em inglês? E aí, o que você perguntaria? Consegue fazer essa pergunta? What did he make up? What did he make up? Separable and inseparable. Então, separáveis e inseparáveis. Vamos ver mais esse detalhe aqui sobre o phrasal verb, que é importante também. Ó, intransitivos nunca serão separáveis, porque não tem objeto. Perceba que show up, como a gente já viu, é intransitivo, né? Ele apareceu, já está com a ideia completa, então não tem por que separar. Aliás, não tem nada para pôr aqui para separar o show do up. Tá? Então, separáveis é quando a gente separa o verbo da preposição. Tá? E põe alguma coisa entre eles. Mas aqui não tem. Né? He showed up, já que ele é intransitivo, não tem complemento, não tem nada para pôr aqui entre eles, ok? Aqui nesse meio. Olha esse verbo aqui, ó. To look, que é olhar. E o phrasal verb, to look up, procurar. Veja essa frase. Ela procurou a palavra no dicionário. Como que fica isso em inglês? E aí, ela procurou, temos que usar esse look up, né? She looked up the word in the dictionary. Tá vendo aqui? She looked up the word in the dictionary. Mas a gente também pode separar este phrasal verb, porque ele é separável. Tá? Eu poderia pegar esse complemento aqui, esse objeto, né, e pôr aqui entre o verbo e a preposição. Tá vendo? She looked the word up in the dictionary. As duas sentenças, as duas frases têm o mesmo significado. São perfeitamente corretas. Atenção! Embora muitos phrasal verbs podem ter um objeto em ambos os lugares, você deve colocar o objeto entre o verbo e a preposição se o objeto for um pronome. Perceba que aqui o objeto está em ambos os lugares. Ele está aqui no meio, entre eles, ou ele está depois do phrasal verb. Certo? Agora, muitos phrasal verbs podem ser dessa forma, mas alguns você deve colocar o objeto entre o verbo e a preposição se for um pronome, ok? Então você tem que prestar atenção se é pronome ou se não é pronome. Então, por exemplo, aqui, ó, it é um pronome, certo? Pronome pessoal, aqui que a gente já viu. Né? E também é utilizado como outros tipos de pronome. Então, I looked it up, I looked it up, I looked it up in the dictionary. Está correto. Então, esse it está entre o verbo e a preposição, ou seja, se é pronome, ele fica entre o verbo e a preposição. Está perfeitamente correto. Agora, olha isso aqui. I looked up it in the dictionary. Aí já está incorreto, ok? Se você quiser pôr depois, aí você tem que pegar esse it e transformar no que é esse it. O que é esse it? I looked up the word. Esse it é the word, beleza? Aí sim, I looked up the word in the dictionary. Olha esse exemplo. I woke him up. Isso aqui está correto. Por quê? Porque este pronome, que é o pronome objeto aqui que a gente chama, ele veio entre o verbo e a preposição, conforme a regra manda. Ok? Então está correto. Olha agora esse. I woke up him. Está incorreto.
porque está vindo depois, tá? E não pode, porque é um pronome, e vem aqui, quando é pronome, tem que vir separando o verbo da preposição. Maravilha? Olha esse outro exemplo. Tá errado também. I woke up he. Aqui já ficou pior ainda, né? Aqui já trocou por um pronome pessoal, aí ficou bem esquisito. Então tá errado também. E isso aqui significa eu o acordei, ou eu acordei ele. Some transitive phrasal verbs are inseparable. Então alguns phrasal verbs transitivos são inseparáveis. Ok? Por exemplo, run into é inseparável. E run into significa encontrar ao acaso. Ou seja, cruzar alguém. Cruzar com alguém. Olha, eu cruzei com um velho amigo ontem. Como que fica isso em inglês? I ran into, cruzei, né, passado. I ran into an old friend yesterday. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. I ran an old friend. Aí eu pus no meio aqui, eu separei o ran do into. Então tá errado, tá? Então não pode, porque esse é um verbo, é um phrasal verb inseparável. Tem phrasal verbs que tem 3 partes, por exemplo. Run out of. Olha aqui, ó. O out e o off. Então 3 partes. O verbo e mais 2 preposições aqui. Isso aqui significa esgotar, acabar, alguma coisa, né? Por exemplo, I've run out of milk. O que foi falado aqui? Traduz para o português. I've run out of milk. Estou sem leite. Né? Fiquei sem leite, esgotou o leite. Essa é a ideia. Então acabou, preciso comprar mais. Essa é a ideia. Importante, quando tiver 3 partes, ele não é separável, tá? Então, com 3 partes nunca será separável. Então, I've run milk out of. Olha, isso aqui tá errado, ó. Você separou o run do out e do off, errou. Porque tem 3 partes. 3 partes não se separam. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Run out, milk off. Separou o out do off, tá errado. Atenção, não traduza phrasal verbs ao pé da letra, ok? A recomendação é o quê? É aprender os phrasal verbs em contexto. Tá? Por isso, fique atento nas aulas que tem aqui no canal, okay? Que eu vou mostrar cada phrasal verb com os seus usos e todos os detalhes dele. Então, preste atenção e assista às próximas aulas. E era isso por hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Considere também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E caso você sinta de ajudar esse teacher que faz esse material gratuito para você, segue aí o meu Pix, é meu CPF, tá aí meu nome completo também. Thanks a lot. God bless you. Nos vemos nas próximas aulas. See you later. Bye bye.